A terra começou a tremer violentamente, tudo desabava, e o céu se rasgava com um grito que fazia o universo estremecer. Do meio da poeira e das chamas, uma criatura aterrorizante tomava forma. Um único corpo, mas dentro dele habitavam as almas de todos os governantes da destruição. No espaço, os amigos observavam, atônitos, protegidos pela aura do ser misterioso, enquanto fileiras de anjos cercavam o local para impedir qualquer interferência e reforçar a guarda até que Goku fosse eliminado. No meio do inferno em chamas, Goku permanecia de pé, seus olhos brilhando entre o fogo, o rosto sereno, como se já soubesse o destino final. No espaço, Pan chorava desesperadamente ao ver o planeta Terra se transformar em cinzas, enquanto Gohan tentava se conter, dizendo com a voz trêmula: "Meu pai, vai restaurar tudo como era antes, eu tenho certeza." Kuririn ergueu a cabeça e disse, com uma firmeza triste: "Goku, nós esperamos por esse momento. Ele vai fazer o que sempre faz." Na Terra, nuvens de fumaça se ergueram e as chamas voltaram a crescer, revelando a criatura aterroradora. O resultado final da fusão de todos os governantes da destruição. Goku, de pé no meio do fogo, olhou para ele com calma absoluta. Pensou consigo mesmo. Parece que ele atingiu sua forma perfeita. Os passos da criatura eram pesados, e a cada um deles, o fogo sob seus pés se apegava. Martas douradas surgiram no seu corpo, irradiando poder descomunal, enquanto um sorriso confiante e sarcástico se desenhava em seu rosto. Aproximou-se até ficar frente a frente com Goku. Silêncio absoluto. O vento parou. O tempo se congelou. Entre as fileiras de anjos, um deles pensou em tom desafiador: "Este é o seu fim, Goku. Essa criatura vai ultrapassar todos os seus limites. Cumpriremos enfim o desejo de nosso pai." Mas Goku não desviou o olhar e respondeu com firmeza: "Eu te dei uma chance de viver, mas você escolheu morrer. Essa teimosia só vai te trazer arrependimento." A criatura riu com desdém e disse: "Você não passa de um humano rebelde. Eu nasci do poder combinado dos governantes. Agora nós dominaremos a própria natureza." De repente, avançou em velocidade insana, lançando um soco devastador contra o rosto de Goku. O solo explodiu sob seus pés, mas quando a fumaça se dissipou, Goku permanecia imóvel. Segurava o punho da criatura com uma só mão, detendo o golpe com total tranquilidade. Então ergueu o olhar e disse: "Tem mais alguma coisa para mostrar? Não tenho tempo para perder com você." A criatura sorriu e lançou outro soco com a outra mão. O impacto foi como o fim do mundo, mas no meio da poeira, Goku apareceu imponente, segurando ambos os punhos do inimigo, detendo 2 golpes colossais como se nada fossem. Gritos de alegria ecoaram entre os amigos, que trocaram olhares de confiança. Mas entre os anjos, alguns sorriam silenciosamente, um sorriso enigmático, como se tudo aquilo fizesse parte de um plano maior. Goku olhou para o ser com confiança e ironia. "O que você está tentando fazer? Eu já disse que meu tempo é precioso. Se esse é o máximo do seu poder, então você realmente me decepcionou." A criatura riu com desdém e disse: "Gosto da sua confiança, Goku, mas e se eu tornar esta luta cheia de surpresas?" De repente, abriu a boca, liberando uma onda colossal de energia diretamente contra Goku, que foi lançado violentamente para trás. Logo depois, Goku surgiu novamente, de pé em meio à destruição, com as mãos cruzadas diante do rosto em posição defensiva, cercado por chamas por todos os lados. Murmurou calmamente: "Não esperava este movimento, mas ainda está longe de alcançar os limites do meu verdadeiro poder." Mas a criatura não parou. Avançou à velocidade da luz, desferindo uma enxurrada de socos, parecia golpear o próprio ar. De repente, os golpes desapareceram por completo, desviando-se atrás de Goku e causando uma explosão ensurdecedora que fez o próprio espaço estremecer. Uma risada arrogante e insana ecoou. "Eu não te disse, Goku. Eu controlo a própria natureza. Meu poder não se baseia em socos ou energia, mas no sistema cósmico em si." Naquele momento, Goku estava de joelhos em meio às chamas. Olhou fixamente para o inimigo e disse, em voz baixa: "O tédio realmente começou a me dominar. Vamos tentar algo melhor." Num piscar de olhos, desapareceu. Ninguém o viu, nem os amigos, nem os anjos. De repente, surgiu bem diante da criatura. Segurou-a pela boca com força e disse: "Quanta falsidade! Essa sua boca precisa aprender alguns modos. Que tal contar os dentes diante dos próprios olhos?" De repente, o inimigo lançou um ataque pelos olhos, mas sua artimanha falhou. Apenas um soco de Goku, desferido por trás, rompeu o silêncio e lançou a criatura aos céus com uma velocidade absurda, até que desapareceu como um clarão distante no firmamento. Goku ergueu a mão em direção ao céu e sua voz profunda ecoou pelo espaço: "Farei do inferno o teu túmulo, onde as chamas que queimaram este planeta te consumirão também." Uma energia colossal se formou e então ele liberou um ataque inimaginável, tão gigantesco que atravessou a atmosfera e engoliu a criatura dentro de um redemoinho de fogo imenso. Todos ficaram atônitos. Kuririn: "Ele o lançou contra o sol? Impossível!" Gohan encarando em choque: "Pai, que poder é esse?" O silêncio tomou conta do ambiente. Os anjos permaneceram imóveis, sem expressão, embora alguns sorrissem com um toque de malícia, como se tudo estivesse acontecendo exatamente conforme o planejado. Goku virou-se para eles e disse com um tom cheio de advertência: "Parece que vocês se esqueceram que agora estão sob minha vigilância."
Mas, entre as fileiras angelicais, havia um anjo estranho. Segurava seu cajado de um modo incomum, comportando-se como se não pertencesse àquele grupo. Goku o observou por um instante, depois o ignorou, sem perceber que aquele ser era a chave do que estava prestes a acontecer. Um dos grandes anjos sorriu friamente e disse com sarcasmo: "Prepare-se para a grande surpresa, Goku." Antes que Goku pudesse responder, a luz do sol se apagou subitamente. O céu tornou-se negro, como se tivesse sido arrancado da existência. Então, um corpo incandescente caiu dos céus, chocando-se no solo com um impacto que provocou um terremoto cósmico, rasgando o próprio espaço ao redor. Quando a poeira se dissipou, a criatura reapareceu, como se tivesse renascido. Goku o fitou com seriedade absoluta. Essa fusão alterou a essência do seu poder. Seu comportamento mudou. O que você está escondendo, afinal? A criatura respondeu com um sorriso maligno. O seu fim está próximo, Goku. O campo de batalha explodiu em uma sequência de golpes colossais. Goku e o monstro se moviam numa velocidade tão absurda que nem a luz conseguia acompanhá-los. Os socos trocados faziam o espaço vibrar. Kuririn observava de longe, atônito. Meu Deus, nunca o vi lutar assim desde que saiu do vazio. É a primeira vez que eu vejo Goku desse jeito. Mas Piccolo não compartilhava o mesmo entusiasmo. Olhava a luta com seriedade e disse: "Tenho um mau pressentimento. É verdade que Goku é muito mais forte que essa criatura, mas há algo errado. Esses anjos estão usando o governante como uma arma traiçoeira." Gohan, preocupado, perguntou: "O que quer dizer com isso, Piccolo?" Piccolo respondeu: "O que aconteceu no Sol não foi uma simples anomalia natural. Parece que essa criatura transforma cada golpe recebido em energia para se fortalecer. Todo ataque negativo de Goku se converte em vantagem para ele." A preocupação se espalhou pelos rostos de todos, mas de repente ouviram uma voz: "Silenciem com suas tagarelices." Todos se viraram e o ar pareceu congelar por um instante. O misterioso completou: "O perigo ainda nem começou. Isso não é uma batalha, é um jogo, e o seu final acontecerá pelas minhas mãos." O silêncio foi absoluto. Ninguém ousou responder. Todos ficaram paralisados pelo tom da voz e pela ousadia de suas palavras, e envoltos pelo mistério de sua identidade. Até mesmo Gohan murmurou: "Quem é esse?" Naquele instante, a cena retornou ao campo de batalha. Então Goku apareceu, caindo de joelhos lentamente, o rosto exausto, a respiração pesada. Há algo que não entendo nessa criatura. Seu poder é muito inferior ao meu, mas meu corpo... Sinto que minha energia está sendo drenada sozinha. O que está acontecendo comigo? Murmurou, encarando o inimigo, que o observava com total confiança, dizendo com firmeza: "Agora vou te mostrar como a escuridão aprisiona sua última luz." Ao redor dele, redemoinhos de energia se formaram, transformando-se em correntes em chamas. Elas avançaram com velocidade mortal. Seu colar caiu ao chão e seu corpo foi lançado contra a terra com força. Goku tentou se mover, mas quanto mais forçava os músculos, mais as correntes brilhavam e ficavam avermelhadas. A criatura se aproximava lentamente e a escuridão ao redor tornava-se mais densa, até cobrir tudo. Goku sussurrou, cansado, mas calmo: "Seus ataques não eram aleatórios. Estavam drenando meu poder desde o início." A criatura parou diante dele e ergueu a mão lentamente, preparando o golpe final. Enquanto isso, nas profundezas do Palácio Celestial, o grande sacerdote estava sentado, segurando sua taça. Sorriu com tranquilidade. "Bem, não imaginei que o fim de Goku viria pelas mãos da criação dos meus próprios filhos. A minha criação era minha última esperança, mas meu erro foi libertá-la cedo demais. Ele acabou me desobedecendo. Talvez este seja o preço da pressa, pois sua forma ainda não estava completa. Mesmo assim, sua existência não será em vão. Depois da sua queda, Goku, terei de preencher os tronos vazios e escolher quem governará os novos mundos que nascerão das cinzas de vocês." Na Terra, o silêncio era absoluto. A energia de Goku havia sido completamente drenada. Seu corpo permanecia em pé, mas era apenas uma sombra sem alma. Seus olhos se tornaram negros, seu cabelo e roupas ficaram envoltos num tom escuro profundo, e até os símbolos da sua forma sagrada desapareceram no nada. A criatura ergueu a mão para lançar o golpe final e o chão inteiro tremeu com a pressão de sua energia. Mas, de repente, uma luz intensa explodiu do colar caído ao lado de Goku. Um brilho puro e quente encheu o campo, cegando a criatura por um instante. Aquela luz se elevou como um fio, conectando-se diretamente à testa de Goku, exatamente aonde estava o símbolo que sempre foi a fonte de seu poder. Num piscar de olhos, tudo ficou imóvel. Goku entrou num mundo branco, sereno, um espaço fora do tempo. Abriu os olhos lentamente e diante dele estavam dois rostos queridos, a mãe Zeno e ao lado dela, seu filho Goten. Surpreso, Goku murmurou com a voz rouca: "Goten? Alisha? Isso é um sonho?" A mãe Zeno sorriu,
Sua voz misturava ternura e força. Não é um sonho, Goku. É o eco da luz que ainda vive dentro de você. Ela se aproximou e continuou. Você errou, Goku. Pensou que a força, sozinha, era suficiente. Mas a luz dentro de você não nasceu do corpo nem da energia. Nasceu da consciência. Quando compreender isso, ninguém mais poderá tirá-la de você. Aquele colar que te dei não guarda a tua luz. Ele apenas te recorda de onde ela vem. Lembre-se, a luz não luta contra a escuridão para destruí-la, mas para lembrá-la do que esqueceu ser. Goten segurou a mão do pai com um sorriso doce. Papai, estamos sempre com você. Não tenha medo. Você nunca perdeu. Só precisa esquecer a raiva e lembrar por quem está lutando. A mãe Zeno recuou, ainda sorrindo. Goten está comigo agora, e eu cuidarei dele. Por isso, cuide você da luz. Desperte-a novamente e entregue à escuridão o destino que ela escolheu. No instante seguinte, Goku abriu os olhos novamente e lágrimas brancas escorreram pelo seu rosto. O governante, prestes a encerrar tudo, ficou furioso. Mas, de repente, o espírito de Dift despertou e o governante das trevas recuou, trêmulo, incapaz de enfrentar o que via diante dele. Goku começou a se incendiar novamente. Seu cabelo, antes apagado, agora brilhava com luz intensa e seus olhos resplandeciam com um brilho poderoso, deixando claro que a escuridão era completamente impotente diante de seu poder. Nunca vi nada assim. Goku, seu poder é diferente. Vados, que havia retornado com seu misterioso salvador, sussurrou, admirada. A luz dele envolve tudo. Nunca pensei que alguém pudesse fazer isso. A natureza começou a se reestabelecer, recuperando seu equilíbrio. Até o sol recuperou seu brilho e voltou a iluminar o mundo. De repente, Goku soltou um grito estrondoso, carregado de determinação e firmeza, que se espalhou pelo ar, pela terra e pelo céu. Uma luz imensa emanou de seu corpo, cobrindo tudo. A terra parecia se reparar sozinha. Tudo o que era trevas começou a desaparecer gradualmente. Goku ficou no centro de tudo, seu corpo radiante, olhos brilhando com confiança infinita, e disse, com voz calma, mas cheia de força: não haverá mais escuridão. Seu jogo acabou. A criatura que lembrava Vegeta ficou observando, apreciando, olhos cintilando de mistério, e disse para si com voz calma: curioso, o prazer de esperar, mas é divertido com Goku. Adoro surpresas. Na terra que agora brilhava novamente, Goku começou a caminhar com passos confiantes, cada movimento irradiando autoridade e poder. Enquanto isso, a outra criatura estava perplexa. Como ele voltou com essa imponência? Com esse poder? De repente, a criatura avançou em um ataque mais rápido que o som. Mas, num instante, Goku desapareceu da vista de todos. Até os anjos não acreditavam no que viam. Então, todos ficaram chocados ao ver Goku parado sobre seu inimigo, como se controlasse o próprio tempo. Um anjo murmurou espantado: sua velocidade? Impossível! Nunca vi nada assim em toda a minha vida! O governante enfureceu-se, rosto queimando de raiva e surpresa. Tentou agarrar Goku, mas o herói, com um sorriso confiante e olhos ardentes de determinação, disse: onde quer que a escuridão tente dominar, há uma luz invencível. Você não poderá mais me manipular. Num movimento relâmpago, mais rápido que qualquer raio de luz, Goku levantou a perna e desferiu um chute poderoso no pescoço da criatura. O impacto ecoou pelo céu e a terra tremeu sob ele. A criatura estremeceu e caiu, completamente impotente, diante da imponência e do poder de Goku, que desafiava todas as leis da natureza. Goku ergueu a cabeça e disse, seriamente: agora é a minha vez de te mostrar a diferença entre quem controla a força e quem controla a luz. Num instante, Goku avançou com uma velocidade que ninguém, nem mesmo os anjos, podia perceber. Segurou o governante pelo rosto com uma mão de aço e o lançou para longe. O eco da explosão subiu, e todos os anjos ficaram boquiabertos. Não é poder comum. Ele se move como se fosse luz intocável. Os amigos estavam entre o medo e a admiração. O governante tentou atacar Goku com outro soco, mas o herói permaneceu firme como uma rocha, sereno e resplandecente. O inimigo perdeu o equilíbrio, e então a mão de aço de Goku voltou a agir, quebrando os ossos do braço do adversário. O governante gritou de dor, caindo de joelhos, enquanto todos permaneciam atônitos, em silêncio. Goku falou com ironia: sabe de uma coisa? Seus golpes agora só me fazem cócegas. Mas não se preocupe, vamos encerrar essa peça agora. Goku desferiu uma joelhada poderosa contra a mandíbula do governante. O som da quebra foi como um raio. Ele ergueu o inimigo com a mão, como se fosse um pedaço de metal, e o lançou ao chão, deixando-o caído como um corpo sem vida. Até mesmo os símbolos em sua pele apagaram-se. Goku disse com severidade: não iria te dar este fim, Champa. Eu via em você uma chance de redenção, uma chance de arrependimento por Vados. Mas farei o que deve ser feito. Ele avançou com passos firmes, estendendo a mão em direção à cabeça da criatura, como se decidisse encerrar o próprio jogo. De repente, o governante falou com voz fraca, mas cheia de desafio: se o fim não for seu, Goku, que seja de outro.
Num instante, ele disparou um raio de energia do meio dos escombros, atingindo diretamente Vados, que caiu ao chão, impotente. O coração de todos disparou, e a raiva congelou nos rostos. Goku, olhos ardendo de luz, elevou sua energia ao máximo e lançou um ataque colossal, engolindo o vilão com força inimaginável. Uma cratera profunda se formou. Todas as criaturas observavam em silêncio o fim daquela cena. Goku ergueu a cabeça e gritou aos anjos. Malditos anjos! Quando vocês passaram a contribuir com a destruição com suas próprias mãos, o castigo os aguardou. Depois do seu pai, ninguém aqui está à altura do meu poder. De repente, um ataque relâmpago veio em direção a Goku, lançando-o para trás com velocidade insana. Todos ficaram chocados, especialmente os amigos no chão, ao verem o estranho misterioso entrar novamente, mudando o rumo da batalha. Goku ficou parado surpreso diante do misterioso e levantou a voz, tentando entender. Que explicação há para isso? Justifique seu ato. Ele sorriu lentamente e disse: Você disse que ninguém estava à altura do seu poder, e aqui está a resposta. Acho que chegou a hora. Goku permaneceu confuso, incapaz de compreender a força do estranho e a extensão de seu plano. No palácio, o sacerdote quebrou sua taça com raiva, olhos em chamas e expressão severa. A criação dos meus filhos foi derrotada. Até quando Goku continuará a brincar comigo? Estou cansado de observar. Preciso intervir pessoalmente. Meu plano com minha criação se perdeu. E agora, Goku, vou me livrar de você com minhas próprias mãos. O sacerdote se levantou, envolto em uma aura poderosa, avançando para o portão do palácio, determinado a intervir pessoalmente. De repente, uma voz chamou: Sacerdote. Ele se virou rapidamente e encontrou o rei Zeno com seus guardas, que disse: Você me incomodou falando sozinho. Quem é este Goku que deseja eliminar? E o sacerdote sorriu levemente, percebendo que Zeno não se lembrava de Goku, mas decidiu ignorar. Ah, apenas uma pessoa comum? Não há motivo para se preocupar. Zeno sentiu algo estranho e perguntou baixinho: Bem, escute bem. Sonhei enquanto dormia. Uma mulher disse ser minha mãe e que veio por minha causa. Tem alguma explicação, sacerdote? Normalmente, você interpreta meus sonhos. O sacerdote se atrapalhou, expressões mudando, mente correndo para encontrar uma resposta sem revelar fraqueza diante dizendo. Na Terra, Vados sofria devido ao ataque, misturado com a maldição dos governantes. O outro estranho estava ao lado dela, segurando-a, enquanto lágrimas rolavam sem parar. Ela disse com voz entrecortada. Jamais imaginei que meu pai chegaria a esse ponto, destruindo todo o sistema. Eu só queria proteger o sétimo universo, proteger Goku. Tudo o que fiz foi por você e por Goku. Fechou os olhos por um instante e continuou, com voz mais firme. Ele carregava o colar da nossa mãe. Por favor, proteja-o. Não deixe ninguém tocá-lo. Este colar não é apenas metal. É nossa alma, nosso passado, nossos sacrifícios, tudo o que éramos. Goku deve ter encontrado nossa mãe no mundo do vazio, e agora conhece nosso passado e tudo sobre nós. Sua existência é vital para o sistema. Defenda-o mesmo que meu pai esteja contra vocês. Por favor, por mim. Lágrimas escorriam intensamente do estranho, não apenas de tristeza, mas de determinação. Naquele momento, a poucos metros, Goku encarava o primeiro misterioso com olhos firmes, perguntando sobre sua intervenção. De repente, um grupo de anjos se aproximou por trás do estranho, acreditando que ele agira a favor deles contra Goku. Mas algo parecia errado. Um deles falou em voz alta. Bem, não esperava isso. Parece que uma surpresa nos encontrou aqui. Quem é você? Antes que terminasse, uma explosão colossal inesperada ocorreu, destruindo o anjo instantaneamente, restando apenas cinzas. O responsável era o estranho. Goku ficou chocado, em silêncio por um instante, olhos arregalados de surpresa. Seus amigos, no planeta reconstruído pela luz de Goku, não conseguiam entender o ocorrido, nem a ação do estranho, que provava não estar do lado de ninguém, nem de Goku, nem dos seus inimigos. Goku gritou: Que você fez? Matá-lo não era o certo. Minha intenção era puni-lo. O estranho respondeu com voz calma, mas carregada de força e determinação. Chegou a hora. Você precisa entender que sofri anos de tormento por sua causa. Esperei por este momento com perseverança e paixão, até que consegui fundir 3 poderes em meu corpo. Uma chama estranha surgiu ao redor dele. Uma luz que Goku nunca tinha visto antes. Ele então disse com voz firme: Não se preocupe com o que fiz antes. Eu vi coisas que você não viu. Agora ouça bem. Chegou a hora de escrever a história que esperei por anos. Quero derrotá-lo agora, Kakarot. Goku ficou confuso ao ouvir esse nome, mas mal abriu a boca, outra voz se fez ouvir, vindo de trás da multidão. Por que a pressa? Parece que alguém quer se juntar a mim em meus objetivos. Todos se viraram, e surgiu a criatura real que o sacerdote havia criado, avançando com passos majestosos. Em seus braços, uma garotinha chamada Bola, filha de Vegeta, carregada enquanto chorava de medo. Todos ficaram boquiabertos, ninguém entendia como esse ser conseguira, em meio aos amigos, sequestrar a menina tão rapidamente. Goku avançou, voz poderosa, cheia de raiva e determinação. Devolva-a, coloque a criança longe agora. A criatura sorriu friamente e disse: Não se preocupe, não a machucarei, a menos que interfiram em meu caminho. Exijo um combate imediato com você, Goku. O estranho misterioso sussurrou consigo mesmo. Recordei. O sacerdote liberou sua criação por minha causa, mas a programou para outro objetivo. Talvez para ser uma ferramenta que mudasse as regras.
O estranho se posicionou ao lado da criatura real, segurando Bola por alguns minutos. Então, uma estranha calma surgiu. Bola parou de chorar, como se a presença do estranho lhe desse repentinamente segurança. A tensão ainda era grande, mas o momento de tranquilidade durou pouco, pois uma explosão violenta soou atrás. Uma luz intensa rasgou o céu. Era o segundo misterioso, que segurava Vados em seus braços. Ele liberou sua energia devido à morte de Vados e apareceu no meio da luz, como se finalmente decidisse atacar o objetivo claro à sua frente. Ele disse literalmente: "Passei toda a minha vida em paz, calado diante da injustiça. Chegou a hora de varrer este sistema por completo."